Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Esse livreto traz 10 perguntas, as 10 perguntas mais feitas sobre o dízimo. E eu vou responder essas 10 perguntas agora. Pergunta número 10. Qual a relação entre a entrega dos dízimos e as bênçãos materiais aos crentes? Bem, nós temos várias passagens bíblicas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, dizendo que quando nós damos, quando nós repartimos, quando nós contribuímos, Deus vai nos abençoar. Quero apenas mencionar duas, Malaquias 3 e também Lucas 6,38. Há uma promessa bíblica nesse sentido, de que quando nós damos, nós vamos receber das mãos do Senhor. Alguém pode fazer uma pergunta dentro dessa questão. Ora, mas será que não é errado eu dar no intuito de receber? Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, não, porque nosso Senhor Jesus diz, olha, quando você der, Deus vai te dar muito mais do que você consegue dar. De sorte que eu e você somos ensinados a dar, tendo na promessa bíblica a esperança de receber das mãos do Senhor. E é claro, nós não recebemos apenas bênçãos materiais das mãos do Senhor quando damos, recebemos também outras bênçãos. Pergunta número 9. Qual a finalidade do dízimo? Há 3 finalidades do dízimo. Primeiro, a manutenção da casa do Senhor. Segundo, a manutenção dos obreiros do Senhor. E terceiro, a manutenção dos necessitados da igreja. Então nós temos esta finalidade ali no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós vamos perceber que há esses três objetivos com o dízimo, com as ofertas no Novo Testamento. Pergunta número 8. O que fazer quando o marido ou os pais não concordam com a entrega do dízimo? Bem, o autor do livro diz que se o filho quiser entregar o dízimo e se a esposa quiser entregar o dízimo e o marido, o pai, discordar, a esposa ou o filho deve não entregar o dízimo. Eu penso de modo diferente. Por quê? Porque o texto de Efésios 5:22 diz para que haja uma submissão que seja no Senhor. Ou seja, fazer alguma coisa que o marido ou o pai querem, mas que o Senhor não aprova, então nos cabe obedecer ao Senhor. Naquelas coisas que a mulher ou o filho podem obedecer à autoridade, no caso do pai, do marido, sem confrontar algum mandamento divino, então obedece ao marido, obedece ao pai. No entanto, nesse caso aqui, do texto de Efésios 5:22, que é usado nesse sentido, deve-se observar esse ponto. Ou seja, a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor, ou no Senhor. Então, minha orientação e minha interpretação aqui é de que ela deve dar, que o filho deve dar. É claro, isso quando o filho tem renda e quando a esposa também tem a renda própria. Pergunta 7. Como alguém que não trabalha pode entregar o seu dízimo? Bem, se uma pessoa que recebe alguma renda do pai, da mãe, que ganha algum dinheiro extra, uma mesada, ele dá daquilo que recebe. A ideia bíblica é de que nós devemos devolver ao Senhor tudo aquilo que recebemos das suas mãos. Pergunta 6. O dízimo deve ser entregue ou pago? O autor do livro defende que deve ser pago, embora não tenha muita dificuldade com essa questão de entregar ou pagar.
o autor defende que deve ser pago, considerando que é uma obrigação, um dever de cada cristão. E eu concordo com o autor nessa pergunta. Pergunta número 5. O dízimo deve ser entregue à igreja, mesmo esta não o administrando bem? A resposta é que sim, deve entregar, mesmo que a liderança da igreja não administre bem. O que é que o cristão pode fazer? Ele pode ir até a liderança da igreja e dar sugestões e orientações de como o dinheiro da igreja deve ser usado. Se por acaso a liderança da igreja continuar insistindo no erro de administrar mal as finanças da igreja, então essa pessoa não deve parar de dar o dízimo. Deve pensar se não é o caso de mudar de igreja. Pergunta número 4. Deve-se dar o dízimo do bruto ou do líquido? Essa é uma pergunta muito frequente. Bem, eu vou responder o que eu faço e o que a minha esposa faz. O que nós fazemos em família? Nós damos o dízimo do bruto. Isso porque o dízimo tem que ter dentro de si também a generosidade. Então, quando nós recebemos, a minha esposa recebe o seu salário, vem descontado lá algumas coisas. E é descontado do bruto e não do líquido. De modo que eu entendo que nós devemos dar do bruto. Na verdade, devemos dar mais, Nós devemos ser generosos com a contribuição, com a entrega dos dízimos na casa do Senhor. Pergunta número 3. Deve-se pagar os dízimos atrasados ou pode começar de novo? Essa aqui é mais difícil, É mais difícil. O meu entendimento é de que deve pagar os atrasados. Eu sei que não é uma resposta assim muito fácil, Mas deve pagar do atrasado. Por que isso, meus amados irmãos e irmãs? Se nós devemos algo, nós temos que pagar. E ora, alguém pode dizer, não, mas Deus perdoa. Não, é verdade, mas aí vai ser um campo em que você tem que orar a Deus e conversar com Deus e orar com Deus. No entendimento que eu vejo nas Escrituras, acredito que deve-se pagar os atrasados. Pergunta número 2. Pode alguém administrar o seu próprio dízimo? A ideia aqui é a seguinte: alguém que recebe o seu dízimo, que recebe o seu salário, pega o seu dízimo, dá uma parte na igreja, uma parte para o missionário, uma parte para o seminarista, uma parte para outra pessoa, para alguém necessitado. Bem, nós não vamos encontrar essa prática na Bíblia. Observe 2 exemplos. O dízimo era entregue na casa do Senhor no Antigo Testamento. No Novo Testamento, as ofertas eram dadas e eram administradas pelos apóstolos, posteriormente pelos diáconos, que foram eleitos pela igreja. De modo que o dízimo deve ser administrado pela igreja, pela comunidade, e não pelo indivíduo. Quando alguém passa a administrar o seu dízimo, ele, primeiramente, está desobedecendo a Deus, e segundo, ele não está confiando à igreja essa responsabilidade. Em outras palavras, isso é uma atitude soberba, é uma atitude orgulhosa, arrogante, porque a pessoa não acredita que o outro vá administrar bem os recursos da igreja. E vamos lembrar que quem administra os recursos da igreja são aquelas pessoas eleitas pela própria igreja e, portanto, eleita por este dizimista que pretende administrar o seu dízimo. Então eu digo que é errado esta prática de administrar o seu próprio dízimo. Pergunta número 1. A palavra dízimo não seria simbólica e não significaria necessariamente 10%? Bem, a resposta do autor aqui é a seguinte: dízimo significa a 10ª parte de um bem.
Então é isso, quando você pega a palavra dízimo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, significa a 10ª de algo. Então é a 10ª dos nossos recursos, daquilo que recebemos, dos nossos salários. Deus abençoe, em nome de Jesus.